Pronto. Então, vamos lá, gente. Eu separei aqui em 5 pontos o nosso conteúdo. E eu quero deixar bem claro que eu não gosto de ficar enrolando, eu não gosto de prometer e não entregar. Mas sim, eu vou falar sobre a minha consultoria aqui, eu vou dar uma oportunidade para vocês e vou estender, na verdade, a oportunidade que eu separei ano passado para a turma fundadora. Peraí, deixa eu permitir a entrada aqui. Então, eu vou sim dar conteúdo, vou sim ensinar vocês sobre estratégias práticas para a rotina, mas no final eu vou falar sobre a consultoria, porque, enfim, nós estamos no mundo digital, então a gente tem que falar sobre os nossos produtos. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, quando você for fazer anotação aqui na aula, pensa em insights e ações práticas. Então, insights, por exemplo, alguma frase que eu falei, alguma coisa que fez muito sentido para você, que você estava precisando ouvir. E ações práticas são aquelas coisas que você pode implementar assim que você sair aqui no nosso encontro. Então, tenta separar as anotações nessas duas categorias, que vai ficar um pouco mais fácil. A minha tela com vocês está aqui do lado, então quando eu estiver olhando para o lado, eu estou olhando para vocês, tá? Eu vou estar atenta ao chat, mas eu não vou ficar lendo toda hora, senão eu me desconcentro. Mas, por favor, fiquem à vontade para mandar mensagem no chat para tirar dúvida, escrever o que vocês quiserem, que eventualmente eu vou lendo, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a maioria das empreendedoras falam, talvez você pense isso, talvez você fale isso também, a frase, assim, a frase que eu mais escuto é: não tenho tempo. Não tenho tempo para treinar, para cuidar da minha alimentação, para me organizar. Nem coloquei aqui, não, mais clássico. Só que uma coisa que eu quero deixar bem claro, na verdade vocês já sabem, mas eu quero realmente reforçar, é que quando você tira tempo para se organizar, quando você tira tempo para organizar a sua rotina, para organizar as suas tarefas, os seus projetos, você está comprando tempo. Então, você está investindo um tempo para você ganhar tempo no futuro. Então, eu quero que vocês passem a ver como um investimento. Eu vou ali tirar umas 2 horas da minha segunda-feira, 2 horas do meu final de semana para me organizar. Isso é um investimento e é uma coisa que toda empresa de verdade tem que fazer. E a gente tem que começar a se levar a sério, se levar como empresa de verdade. Isso foi uma coisa que eu discuti muito comigo mesma ao longo de 2024, ao longo do ano passado, para me colocar no lugar de me levar mais a sério, levar mais a sério o meu negócio e realmente colocar em prática as rotinas que eu me propus a colocar em prática. Tirar do papel os projetos que eu me propus a tirar do papel. Inclusive, ó, eu vou dar o material para vocês, tá? Ao longo da aula também vão ter 2 materiais que eu vou liberar e eu vou mandar o material separado. Então, você vai ter 3 links para você duplicar. Então, não se preocupe em tirar print ou em escrever, porque eu vou mandar esse material para vocês, tá? Anotem só as coisas novas, os insights, aquilo que você tirou de aprendizado e aquilo que você pode começar a fazer a partir de agora. Então, ações práticas, tarefinhas mesmo que você pode começar a fazer essa semana. Só que, quando eu falo do método de otimização, do método da rotina lucrativa, eu quero trazer uma visão diferente para vocês sobre o tempo. Quando a gente fala sobre aproveitar o tempo da melhor forma, a gente está falando sobre pegar todas as melhores tarefas que a gente poderia fazer, colocar nos melhores horários que a gente tem e efetivamente tirar o máximo do nosso tempo. Então, eu não tenho tanto tempo para me dedicar a criar um infoproduto, não tenho tanto tempo para fazer 1 a 1, eu não tenho tanto tempo para fazer o meu marketing. Tá, mas o tempo que você tem, você vai aproveitar ao máximo. O tempo que você tem para se dedicar a cada uma dessas coisas que talvez hoje você esteja procrastinando ou deixando um pouquinho de lado para priorizar no futuro, você vai tirar o máximo. E como que você vai fazer isso? Quando a gente cria a rotina lucrativa, a gente está selecionando de várias milhões de tarefas que a gente poderia fazer, a gente está selecionando aquelas que vão trazer mais resultado para a gente. Não necessariamente venda direta, não necessariamente lucro direto, mas que vão contribuir para o lucro do futuro.
Então, essa é a linha de raciocínio. E aí, como que você aproveita melhor o máximo do tempo que você tem? Primeiro, você lembra dos seus melhores horários. Eu já falei isso algumas vezes. Talvez você já tenha me ouvido falar antes, talvez não. Mas quando a gente fala de melhores horários, a gente está falando justamente sobre o quê? Sobre o seu melhor horário de acordo com a sua personalidade. Então, aí Isabela, gosto muito de acordar cedo. Para mim, funciona demais acordar entre 6h30 e 7h30. Mas se eu acordo antes que isso, eu não consigo. Eu já tentei me ajustar nisso, eu não consigo. E não tem problema. Tem gente que prefere acordar mais tarde. E também não tem problema. Porque o foco não é o momento em que você acorda. O foco é qual que é o seu melhor horário, qual que é o seu melhor horário de acordar, de dormir, o seu melhor horário para ler, para falar com as pessoas, para falar com clientes, para pensar em planejamento, para fazer o seu planejamento de marketing. Quando que você se sente mais disposta a fazer cada uma dessas tarefas? E isso é uma coisa que a gente vai testando, a gente vai sempre pensando, será que eu faço dessa forma? Será que hoje eu faço nesse horário, amanhã eu faço naquele para testar? É teste, rotina é teste. Leva tempo, mas é o melhor tempo que você poderia investir. Por quê? Porque a rotina é um mapa, a rotina é um guia. Se você tem objetivos, se você tem não só objetivos, mas projetos que você quer tirar do papel, então coisas que você quer conquistar, metas que você quer bater, a rotina ela é o mapa que vai te levar para aquele objetivo. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, um exemplo muito clássico. Se você quer emagrecer, você sabe que você precisa mudar sua rotina. Você precisa colocar mais tempo na sua semana para você, talvez, ir no mercado para comprar fruta, depois arrumar as frutas na geladeira, deixar a salada pronta, lavada, fazer marmita, por exemplo, para deixar congelada. Então, você tem que fazer um ajuste na sua rotina para que você alcance aquele objetivo. E quando a gente fala da nossa empresa, a gente está falando a mesma coisa. Você precisa ajustar a sua rotina, então adicionar tempo, na verdade não adicionar, mas achar tempo, no tempo que você já se dedica ao seu negócio, para fazer tarefas que são lucrativas para o seu negócio. Seja tarefas do setor comercial, seja tarefas de marketing, seja tarefas de produto, não importa qual seja a área da sua empresa, mas você tem que achar um momento na sua semana para executar aquela tarefa, para que ela realmente te leve para o seu objetivo. Peraí, deixa eu colocar meu celular em silencioso. Pronto. Então, não é sobre você ter ou não tempo, é sobre você aproveitar o máximo de tempo que você tem. E quando a gente tem as nossas rotinas lucrativas certinha, exatamente o que você tem que fazer a cada dia da semana, ou a cada semana do mês, porque depende muito de cada empresa, de cada negócio, seus objetivos chegam mais rápido. Você não vai copiar a rotina de ninguém. Você não vai nem perder tempo com isso. Você vai direto no que você tem certeza que vai funcionar. E a gente vai falar sobre o que você tem certeza que vai funcionar. E aí, antes da gente justamente fazer esse diagnóstico, eu queria fazer uma provocação. Eu já até falei um pouquinho sobre isso. Então, assim, rotinas, ó. Empresas sérias têm rotina. Por que que você não se leva a sério? Por que que você não acha que você tem que ter rotina, ou por que que você não cria e segue constante a sua rotina? Isso foi uma coisa que eu mesma me perguntei há uns meses atrás. Eu mesma parei para pensar. Isso antes de eu desenvolver o método da rotina lucrativa. Eu parei para pensar, caramba, por que que eu não me levo a sério? Por que que eu não consigo me manter constante naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu quero fazer? Por que que eu não consigo ter os resultados que eu quero ter? E aí foi quando eu parei, tirei um tempo para pensar e falei assim, caramba, vamos lá. O que que me faz vender? O que que já me fez vender? O que que já me trouxe resultado? Por que que eu não estou conseguindo fazer isso? Ou por que que eu não estou conseguindo sair da onde eu estou? E eu cheguei na conclusão de que era porque eu não estava fazendo as coisas que eu precisava fazer. Então, eu não estava fazendo, por exemplo, análise de métricas para ver se meu conteúdo realmente estava bom, estava dando resultado. Às vezes, eu não estava nem sendo constante no meu conteúdo, então, não estava nem postando para ter dados para analisar.
para ver que tipo de conteúdo dava certo, para ver que tipo de conteúdo mais tinha alcance, ou que tipo de conteúdo mais me fazia vender, que tipo de conteúdo que mais tinha engajamento. Por que que eu não estava respondendo os comentários, respondendo as DMs? Por que que eu não estava gerando conversa nos stories? Para que eu conseguisse fazer uma venda no 1 a 1. Por que que eu não estava conseguindo fazer isso? E aí eu parei para realmente analisar, porque eu sempre fui uma pessoa de anotar tudo que eu estava fazendo. Anotar as tarefas, anotar o que que eu estava efetivamente fazendo ou deixando de fazer. E quando a gente faz essa análise do tempo que a gente perde fazendo tantas coisas e das coisas efetivamente que a gente faz, a gente acaba percebendo que às vezes a gente procrastina demais. Às vezes a gente faz coisas que a gente não precisava estar fazendo agora. Às vezes a gente perde tempo com coisas que poderiam ser mais rápidas. E às vezes a gente nem está fazendo o que a gente precisa fazer para chegar no nosso objetivo. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que parar para pensar. Porque, assim, se você quer, por exemplo, vamos voltar no exemplo clássico, no exemplo fácil de pensar. Se você quer emagrecer, você precisa ter uma rotina de cuidar da sua alimentação e uma rotina de treino. Se você está pulando o treino, se você não está indo para academia do jeito que você deveria ir, você já está matando metade do seu objetivo. Se você não está cuidando da sua dieta, se você não está deixando comida pronta, se você não está deixando, colocando um alarme para você descongelar sua carne que está lá, que você esquece de descongelar, você não está fazendo a outra parte do seu objetivo. E se você não faz isso com constância, dia após dia, mesmo que você fale, você vai lá e volta e faz aquilo, você não está caminhando para o seu objetivo, você está se desacelerando, você está indo mais devagar propositalmente. Às vezes nem é propositalmente, às vezes a gente só está no automático. Então, por que que você não faz isso? Por quê? Qual que é o que está te impedindo de fazer aquilo? E eu cheguei à conclusão que é rotina. E não é só, vou fazer 1000 coisas. Vou acordar às 5 horas da manhã, vou para academia, depois eu vou voltar, vou fazer conteúdo, vou gravar vídeo para o YouTube, vou gravar vídeo para o TikTok, vou gravar vídeo para o Instagram, depois eu vou almoçar, depois eu vou voltar, vou ler 3 livros. Não é isso. Não é isso. Mas é o que você começa a fazer dia após dia em que você está disposta a voltar a fazer, mesmo que você falhe, mesmo que você esqueça, mesmo que não dê tempo de fazer um dia, mas no outro dia você vai lá e faz. Porque assim, para você criar uma rotina que você consiga seguir, que funcione para você, demora, leva um pouco de tempo. Não é tão fácil assim. Porque assim, se você for parar para pensar, isso aqui é um print de um material da minha consultoria. Eu deixei ele borrado só para não, não desonrar quem investiu para estar na consultoria. Esse aqui é o material, que tem todas as rotinas que a pessoa pode escolher para colocar na empresa dela. Óbvio que ela não vai fazer tudo isso, porque isso aqui tudo, uma empresa com vários funcionários, às vezes não dá conta. Mas o que que você consegue fazer hoje e o que que você precisa fazer hoje? Então, eu sei que tem coisas que você já sabe que você precisa. E aí eu quero que você faça o quê? Que você abra o caderno, abra o Notion, onde você esteja anotando, e pense em ações práticas que você pode escrever. Então, assim, eu sei que eu preciso melhorar meu social selling, ou eu sei que eu preciso voltar para o meu marketing, porque eu deixei ele ali no relento e esqueci, não estou dando conta. O que que você sabe hoje que você precisa fazer? Vamos pensar. Vou colocar 2 minutinhos para vocês pensarem nisso. Que é realmente para você fazer um diagnóstico, para você ver o que que você realmente já sabe que você tem que fazer e não está fazendo. Planejamento, olha lá. É uma coisa muito importante mesmo. Prospecção, boa. Estou gostando de ver que pelo menos vocês têm clareza do que vocês deveriam estar fazendo. Estruturação é uma delas. Do que exatamente? Da rotina,
de produto, planejamento, priorizar algumas coisas, não dá para tudo ser prioridade. E quando vocês falam de planejamento, vocês estão falando do que exatamente? Porque a gente tem planejamento de ação de venda, planejamento de marketing, planejamento do mês, planejamento da semana, tem vários planejamentos. Estrutura de vendas, rotina também. Exemplo, não tem página de venda de produtos que já estão rodando, entendi. Planejamento de rotina, meu é marketing. Beleza, perfeito. Eu sei que vocês colocaram nos comentários, mas anotem para vocês também, tá? Para vocês não esquecerem. Se tiver alguém com julguei a pessoa somente, pode me chamar no privado depois. Da rotina, acabo priorizando os meus clientes. Perfeito, entendi. Então, quando a gente olha para o tanto de coisa que uma empresária tem que fazer, a gente surta. A gente olha e fala: caramba, como que eu vou dar conta de tudo isso? Porque muitas vezes você é sozinha, muitas vezes você não tem alguém para te ajudar, ou você não tem alguém para dividir as coisas que você tem que fazer. E mesmo que você tenha, ainda assim, você tem muita coisa para fazer. Ainda assim, você tem muita coisa para dar conta. E uma coisa que eu quero deixar muito claro é que quando você vai realmente pensar na rotina que você quer fazer, você não precisa fazer tudo, você não precisa nem dedicar o mesmo tempo para tudo que você quiser fazer. Você não precisa separar bloquinhos de tarefa. Então, vou passar 30 minutos fazendo prospecção, 30 minutos fazendo marketing, 30 minutos falando com as pessoas no direct, 30 minutos agendando post. Não precisa ser assim. E não é um cronograma. Rotina não é um cronograma, uma tabela que você coloca lá das 4 da manhã até as 8 da noite. Gente, eu juro para vocês. Eu juro para vocês que um dia eu fui numa palestra que a menina se dizia especialista em gestão do tempo, e ela teve a pachorra de colocar uma planilha começando das 4 da manhã e terminando 11 da noite para você encher de coisa do trabalho que você tinha para fazer. Eu juro por Deus que isso aconteceu. Eu fiquei tão irritada. Sério, eu fiquei tão irritada, porque tem gente que realmente acha que é isso que tem que fazer. Tem gente que realmente acha que esse é o caminho, você trabalhar cada vez mais. E não é. Não é. Quando a gente fala de rotina lucrativa, lembra que eu falei aqui em cima que a rotina lucrativa ela acelera? Ela acelera porque você está priorizando as coisas certas para você. Ela está priorizando as coisas que você precisa fazer. E tudo que você não precisa fazer no momento, ou tudo que você realmente não precisa fazer no geral para o seu negócio, você nem faz. Você não faz. Você aceita que não dá para fazer e não tem problema. No futuro você faz. Então, quando a gente começa a arrumar a nossa rotina, começa a realmente pensar em outras tarefas que a gente tem que fazer e a gente não está fazendo, você precisa ter noção de que você não tem que focar em trabalhar cada vez mais, você tem que focar em trabalhar melhor, em fazer melhor. E como a gente faz melhor? Criando processos, definindo prioridades. O que que eu vou fazer hoje e o que que eu vou fazer amanhã? O que que eu não vou fazer hoje e o que que eu não vou fazer amanhã? E o que que é realmente necessário para eu alcançar o objetivo que eu tenho. E por isso que eu gosto de dividir, por exemplo, por trimestre. Quando você vê assim por trimestre, fica mais fácil de você visualizar o seu planejamento no modo geral. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do meu. Agora, eu estava fazendo o lançamento da consultoria, estava fazendo o lançamento dessa aula. Mês que vem, eu já vou até dar spoiler para vocês. Mês que vem, eu tenho uma ação de vendas do cérebro. Inclusive, quem já é aluna do cérebro vai ganhar muita coisa, vai ser muito legal, mas eu não vou dar mais spoiler, porque eu não quero estragar a surpresa. Em março, eu vou lançar um novo infoproduto de entrada. Não vou dar, não, também não vou dar spoiler, mas é um infoproduto de entrada. Uhul, eu sou. Pois é, Shirley, você vai amar. Todo mundo que
que é aluna do cérebro aqui, eu sei que vocês precisam disso. Eu sei que vocês precisam disso que eu preparei para o cérebro. Que eu tô falando com vocês, eu sei que vocês não estão usando o cérebro do jeito que vocês poderiam estar usando. Então, preparei coisas para vocês. Mas, enfim, chega de spoiler. Então, vamos lá. Certo? Esse é o meu planejamento. Esse mês, eu preciso focar. Deixa eu deixar aberto aqui, eu não vou mostrar para vocês, né, para não dar spoiler, mas vou deixar aberto aqui só para eu dar de exemplo realmente como que a minha rotina muda a cada mês. E como que a gente tem, para vocês terem noção de que você não precisa fazer tudo o tempo todo. Então, a minha rotina esse mês, ela está muito mais focada em análise de métricas. Esse mês e mês que vem. Por quê? Porque eu quero acertar no conteúdo. Esse é o meu maior objetivo agora. Porque eu quero acertar no conteúdo justamente porque eu quero que meu conteúdo atraia mais gente para eu ter mais base de pessoas chegando. Então, já que esse é o meu objetivo, a minha rotina vai mudar. Eu preciso gravar mais Reels, eu preciso, talvez, postar mais no TikTok, eu preciso pensar melhor nos conteúdos. Então, a minha rotina de planejamento de conteúdo, ela precisa acontecer. Eu não posso deixar para planejar o conteúdo no dia. Eu preciso ter uma rotina, um dia, um período de tempo na minha semana para me dedicar a pensar nas headlines, pensar na copy do post, fazer o design. Preciso que isso aconteça. E aí, por exemplo, mês que vem, a minha rotina de comercial, por exemplo, de falar no 1 a 1, de ofertar consultoria no 1 a 1, ela vai estar um pouco mais tranquila do que nesse mês agora, nessa etapa final do mês. Por quê? Porque eu já estou focando em outra ação de vendas no meu negócio. O objetivo já mudou. E aí, por exemplo, se o seu objetivo agora é aquisição de base, sua rotina vai ser mais parecida com a minha. Você precisa se dedicar mais tempo à análise de métricas, você precisa se dedicar mais tempo ao marketing. E talvez outras coisas não sejam tanta prioridade assim. Por exemplo, outras redes sociais talvez não sejam tanta prioridade. Outras rotinas, por exemplo, comercial, talvez não seja tão necessário para você agora. Talvez o seu financeiro, você possa diminuir um pouquinho o tempo que você se dedica a ele. Então, coisas desse tipo, entendeu? E a rotina também muda se você é infoprodutor ou se você é prestadora de serviço. Tudo muda. Porque tudo depende da forma como você vende e como você é melhor vendendo. Então, a rotina é teste. É teste. E aí, uma coisa que eu quero trazer para vocês ver se vocês já passaram por isso. Às vezes você esquece que você tem que falar com alguém, com um lead que manda mensagem para você, talvez porque você não tem um tempo na sua agenda da semana para olhar o WhatsApp. Você olha quando você recebe uma mensagem, você vai lá e olha algumas, e aí outras ficam para trás. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que você esteja querendo fazer uma dieta, querendo melhorar a sua alimentação, só que você esqueceu de ir no mercado comprar salada, comprar fruta. Pode ser que você tenha esquecido de descongelar a proteína que você ia fazer. E aí, na verdade, você vai ter que pedir alguma comida porque não vai dar tempo. Ou você vai ter que comer alguma coisa rápida porque não vai dar tempo de você fazer comida. Pode ser que você esqueça de postar conteúdo, você esquece de reuniões, você esquece de colocar em prática as ideias que você teve, porque você não estruturou tempo para se dedicar a isso dentro da sua rotina. Então, por exemplo, o Vitor, eu sei bem da situação dele e eu vou usar ele como exemplo. O Vitor, ele é prestador de serviço, ele é estrategista, ele é social media. E aí, o que acontece? Ele quer focar na marca pessoal dele, para ele também poder atrair mais clientes. E o que acontece? Ele não consegue ter tempo para priorizar a marca pessoal dele, ele foca só nos clientes dele. E o que acontece quando você faz isso? Quando você, digamos, você consegue fechar consultoria, consegue fechar mentoria, você consegue vender algumas vagas, mas você vendeu e não organiza sua rotina, então você fica só fazendo demanda. Você fica só fazendo aquilo que você tem que entregar para o cliente, para sua aluna. E você esquece de você, esquece do seu negócio. Essa é a situação do Victor, por exemplo. E aí, quando você fala, não, ó, eu tenho que focar na minha marca pessoal. Quando que eu consigo focar na minha marca pessoal essa semana? Qual que é um dia
que eu percebo que normalmente eu tenho menos demandas e que, assim, é aquilo de você se sentir confortável mesmo, uma coisa que vem de você. Quando eu me sinto confortável para focar nesse projeto paralelo? Ah, eu percebo que na quarta-feira é um dia um pouco mais tranquilo, é um dia que eu normalmente estou mais de boa nas demandas, então eu vou colocar ali um tempo logo depois que eu acordar, porque é o horário que eu mais estou disposta para lidar com aquele projeto. Pode ser que isso seja o seu caso, pode ser que não. Pode ser que para você durante a semana não dá de jeito nenhum. Então você prefere tirar 2 horinhas do seu final de semana para lidar com aquela parte. E aí o que você vai fazer? A rotina é o tempo que você separa para se dedicar àquilo. O planejamento é outra coisa. Então, por exemplo, o Vitor sabe o que ele tem que fazer, ele tem que construir o infoproduto dele, ou ele tem que construir o serviço dele, ou ele tem que planejar conteúdo. Isso são tarefas. Agora, a rotina é o tempo que você vai separar para se dedicar àquilo. Esse é o grande ponto. E aí, isso também é teste. Pode ser que ele realmente seja uma pessoa que fica mais disposta de manhã e ele quer fazer isso de manhã, só que ele percebe que, na verdade, ele está ficando ansioso. Ele não está conseguindo se dedicar a esse projeto paralelo porque ele está pensando nas demandas que ele tem para fazer. Mas, por que ele está ansioso? Talvez porque ele não tem uma rotina que fala exatamente quando que ele vai se dedicar a cada uma dessas coisas. Porque se você pensa assim, eu estou ansiosa porque eu tenho que responder meu cliente, porque eu tenho que terminar o plano de ação, porque eu tenho que terminar aquela entrega, porque eu tenho que fazer conteúdo, porque eu tenho que... Sua mente fica doida. Porque você pensa em milhares de coisas que você tem para fazer e você não sabe quando que você vai fazer aquilo. Agora, quando você para e coloca tempo para fazer aquilo, se dedicar àquilo, fala, olha, eu vou fazer isso na terça-feira, eu vou fazer aquilo na quinta, eu vou fazer aquilo na sexta, isso aqui eu vou fazer no sábado, isso aqui eu não preciso fazer toda semana, então eu vou fazer a cada 2 semanas. Você começa a diminuir um pouco a sua ansiedade. Você começa a pensar, não tem problema, eu não preciso ficar doida agora no que eu tenho que fazer. Eu posso esperar, porque eu sei que eu tenho um horário reservado para fazer isso amanhã ou daqui a pouco. Então, essa é ao mesmo tempo que a grande importância, é o grande potencial da rotina. Porque quando a gente define já o que a gente vai fazer, a gente economiza a decisão. E eu não sei se você percebe, quando você fica muito cansada, começa a perceber quantas decisões que você teve que tomar naquele dia. Porque se você tem que ficar toda hora decidindo que hora você vai para academia, se você vai agora ou se vai de manhã, se você vai comer agora ou se você vai comer depois, se você vai comer macarrão ou se você vai comer arroz, se você vai falar com o seu cliente agora ou depois do almoço. Se você fica toda hora decidindo, você fica cansada. E quando você empreende, você já tem muitas decisões que você tem que fazer. Já tem muita coisa que você precisa decidir. E aí, a rotina, ela serve justamente para você economizar a decisão. Porque pelo menos o tempo que você vai se dedicar a cada uma das rotinas que você tem que fazer já está definido. Então, você não precisa pensar que horas que você vai para academia. Você já sabe. Vou de manhã, vou no almoço, vou às 6 horas da tarde. Você não precisa pensar quando que você vai responder o WhatsApp, porque você separou que você tem 3 momentos para você responder o WhatsApp. Depois do café da manhã, depois do almoço e antes da janta. Você não fica pensando, caramba, eu tenho que me dedicar àquele cliente. Eu tenho que fazer as entregas daquele cliente, porque você sabe que terça e quinta, terça e quarta, no bloco da tarde, depois do almoço e antes da janta, você vai se dedicar àquele serviço específico. Então, é isso que eu queria trazer. Quando você não tem rotina, você acaba abandonando os seus objetivos, porque você não encaixa os seus objetivos na sua semana. Você não encaixa eles na sua vida. Você fica tentando fazer caber, só que você não separa um tempo para aquilo. E quando você cria uma rotina, quando você fala, eu vou me dedicar a isso quinta-feira de manhã, toda quinta-feira de manhã, você realmente encaixa aquele objetivo na sua vida. Você realmente coloca
cria uma decisão. E esse é o ponto que eu queria trazer também. Quando você se leva a sério, não só você define a sua rotina, mas você segue a sua rotina. Peraí, tem gente querendo entrar. Então, essa é a grande questão de você se levar a sério. Não é só você criar uma rotina, mas você seguir a sua rotina. E se você ainda não tem a sua rotina, se você não sabe exatamente o que você tem que fazer para você lucrar, que tipo de conteúdo que eu vou fazer, quando que eu vou fazer esse conteúdo, quando que eu vou fazer prospecção, quando que eu vou fazer venda no 1 a 1, quando que eu vou falar com o meu cliente para tentar vender para ele de novo. Se você não tem esses momentos, você vai no automático. Você começa, ó, igual a Ingrid tinha falado aqui, que tudo é prioridade. Você não sabe mais o que é prioridade, porque você vai pegando o que jogam em você. O que, ó, te mandaram uma mensagem no WhatsApp, você precisa fazer isso, você vai lá e apaga esse incêndio. Aí você abre o grupo do WhatsApp, putz, eu preciso fazer isso, eu não tinha esquecido. Você vai lá e apaga aquele incêndio. Você não tem método, você não tem direção, você tá no automático. Você tá o tempo todo pensando em qual que é o próximo problema que você vai resolver. E quando você tá assim, o seu lucro ele fica para depois. E aí é que tá, esse é o ponto. Você não fica cansada porque você trabalha demais, você fica cansada porque você trabalha demais nas coisas erradas, no tempo errado. Porque você fica o tempo todo decidindo, o tempo todo pensando se vai fazer agora ou depois. Ou se você vai fazer. E acaba que quando você faz isso, quando você não tem uma rotina, você deixa ao acaso. E aí pode ser que você nem faça. Você fala, quando eu tiver tempo eu faço. Só que esse é o ponto, você nunca vai ter tempo. Você precisa fazer tempo. Você precisa que o tempo caiba. Quer dizer, que aquilo caiba no tempo que você tem. E quando a gente monta uma rotina, isso é uma coisa que eu quero que vocês saibam, e se você quiser anotar como insight, que é um acalento, é para você não ficar surtada. A primeira rotina que você criar, não só ela vai ser ruim, como ela vai ser completamente errada. Por quê? Porque você vai querer fazer um monte de coisa. E tudo bem, você realmente precisa fazer um monte de coisa. Mas o ponto que eu quero trazer para você é, quando você começar a fazer a sua rotina, começar a colocar ali as tarefas que você quer fazer, isso eu tô falando de rotina, então coisa que você faz frequentemente. Não tarefa, por exemplo, pontual. Por exemplo, vou agendar esse post. Coisas que você faz com frequência. O que acontece? Você não sabe quanto tempo você demora para fazer aquela tarefa e você vai colocar várias tarefas que demoram para fazer tudo junto. E acontece, é um erro normal. É um erro que realmente, até hoje, às vezes eu mesma cometo. Você não sabe exatamente quanto tempo você gasta, e aí você coloca várias coisas que tomam muito tempo para fazer em um dia só. Aí você percebe que você tem que começar a diluir na semana. Então, pode ser que na segunda-feira você queira organizar a sua rotina. Não, organizar a sua rotina não. Você quer organizar seu conteúdo, você quer gravar conteúdo, você quer ir para academia, você quer fazer reunião, você quer fazer alguma parte de algum serviço, de alguma mentoria que você tem que fazer. Só que tudo isso num dia só talvez não caiba. E não tem problema. Isso é o que você tem que colocar na sua cabeça. Não tem problema. Pode ser que a primeira rotina que você vai criar realmente não dê tão certo assim. Porque você não sabe quanto tempo que cada coisa vai levar. E aí eu já vou até deixar de recomendação para vocês uma plataforma para você rastrear o tempo que você leva para fazer cada tarefa. Vou colocar aqui e vou mandar para vocês também o material para gente falar. Opa, volta, para a gente falar agora. Espera aí que está carregando. Tem muita coisa que você faz rotineiramente. Por exemplo, algumas etapas do seu serviço, algumas coisas, algumas rotinas do seu trabalho mesmo. Então, marketing é uma rotina. Story é uma rotina. Postar no feed é uma rotina. Falar com o seu cliente talvez seja uma rotina. Fazer prospecção pode ser uma rotina. Talvez não faça sentido para você, mas para outros negócios faz sentido. Fazer social selling é uma rotina. Pode ser que não faça sentido para você, mas é uma rotina. E aí, cada coisa que você faz, você tem que começar a rastrear o tempo que você leva para fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sei que se eu sentar para
começar a definir os temas de conteúdo e começar a escrever os conteúdos, eu sei que eu vou levar pelo menos 2 horas para fazer ali no mínimo uns 10, 12 conteúdos. E eu não vou conseguir terminar. É um tempo para fazer um rascunho. Então, eu sei que se eu colocar isso na segunda-feira, pode ser que eu ainda demore e eu tenha que levar para terça-feira, porque meu cérebro vai ficar cansado e eu não vou conseguir voltar a me concentrar naquilo com muita. Assim, entendeu? Eu não vou conseguir me concentrar naquilo porque a minha mente vai estar cansada. Então, você pode dividir aquilo em 2 dias. Então, a gente tem que sempre estar ativa e sempre pensar como que eu posso melhorar isso. E aí eu deixei aqui no material, que depois eu vou mandar o link para vocês no final da aula, o Clockify, que quando você entra lá, você coloca a tarefa que você está fazendo no momento, você inicia o timer e ele começa a contar o tempo que leva. E aí, a gente vai entrar aqui rapidinho numa parte mais prática da aula. Não, a gente não vai demorar muito nessa parte, até porque a gente não tem tanto tempo assim. Mas o que eu quero que vocês façam? A Ana, por exemplo, ela já conhece essa ferramenta aqui. A gente usou ela no workshop, que teve há um tempo atrás. Acho que foi em novembro. Não me lembro quando que foi, mas enfim, foi ano passado. Qual que é o objetivo? Eu quero que você comece a ser ativa no seu planejamento e pense assim: qual é a tarefa que eu estou fazendo? Qual que é o objetivo atrelado a essa tarefa? Quanto tempo que ela está demorando? E qual que é o impacto dela no seu lucro? Então, por exemplo, se você está aqui montando... Deixa eu colocar uma aqui. Opa! Meu Deus. Ah, foi. Tinha colocado no modo tela cheia. Deixa eu colocar aqui para cima. Então, digamos que você vai prospectar. Por que eu não consigo colocar essa tarefa para cima? Tem uma ordem? Ah, foi. Ó, vamos lá. Digamos que você está prospectando. Qual que é o objetivo atrelado? Pode ser o objetivo de prospectar, de você começar essa rotina, ou pode ser o objetivo, por exemplo, de aumentar 10% o faturamento. Enfim, aqui você coloca qual que é o objetivo que você tem com aquilo. E pode ser que seja mais de um, não tem problema. Eu vou mandar o material para vocês daqui a pouco, tá? E aí, você começa a perceber, tá? Dentro dessa tarefa, não é só prospectar. Você tem que selecionar os perfis que você vai prospectar, você tem que criar relacionamento com eles. E aí, por exemplo, criar relacionamento não é tão difícil assim, é mais rápido. Você pode ir respondendo a pessoa na DM, depende da estratégia de prospecção que você está usando, né? Mas vamos simplificar só para efeito de exemplo, para vocês entenderem como usar essa ferramenta. Peraí, deixa eu permitir. Foi. Então, digamos que você está selecionando os perfis que você vai prospectar. Isso é uma coisa relativamente ok, né? Você consegue, aqui no digital, você consegue saber mais ou menos com quem você quer trabalhar. Então, é uma coisa que ela ajuda a agilizar a prospecção. Porque aí você não perde tempo com perfis que não são o perfil que você quer atender. E aí você tem que sempre pensar o que pode agilizar. Criar script de venda, por exemplo. De abordagem. E aí, tudo isso são tarefas dentro de uma rotina só. Então, você coloca lá, na terça-feira, na terça e na quarta, vou separar 1 hora do meu dia para fazer prospecção. Na terça-feira, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar perfil e vou começar a criar relacionamento. Então, eu vou comentar no post, eu vou responder um story, sei lá, vou fazer alguma coisa assim. E aí, no outro dia, na quarta-feira, eu vou começar a criar os meus scripts de venda. Aí, digamos que você já tenha criado os seus scripts. Então, você vai começar a abordar aquelas pessoas para você tentar vender para elas. Então, na terça-feira,
Você seleciona os perfis e cria relacionamento. Na quarta, você foca em vender. Então, esse é o ponto. O que você faz, qual que é o tempo, quanto tempo que aquilo toma de você, mas qual a relação desse tempo com o lucro. E isso aqui, na primeira vez que você fizer, não vai ser tão fácil de você fazer essa análise. Mas não tem problema. O importante é você começar a pensar, mesmo que esteja errado. Vamos fazer um outro exemplo, e aí eu vou mandar material aqui para vocês. Na verdade, eu vou fazer esse exemplo e aí eu mando material, porque senão vocês vão duplicar sem ele. Marketing. Dentro do marketing, você tem... Quais rotinas você tem? Planejamento. Isso aqui, o design, escrever copy, agendar, é do feed. Story, você tem lá sequências, né? Você faz sequências, rituais. E aí vamos pensar, quando você faz o planejamento, você está definindo o que você vai fazer naquela semana. Então, qual que é o objetivo disso aqui? Agilizar a sua vida. Quando você planeja, você está agilizando sua vida, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer, qual é o conteúdo que você tem que fazer, qual é o design que você tem que fazer, e facilita a sua constância, porque você não precisa ficar pensando que conteúdo que eu vou postar hoje. Você já sabe qual conteúdo que você tem que postar. Aí, isso aqui ele toma tempo. Planejar toma tempo. Mas, vamos pensar, isso aqui não é uma coisa que dá lucro direto. Mas, qual que é a relação disso com o seu lucro? Se você não posta, você não atrai cliente. Se você não atrai cliente, você não vende. Então, vamos colocar que o impacto no lucro é muito. A não ser que você tenha, por exemplo, tem gente, mas aí são casos muito específicos. Tem gente que tem marca pessoal e tem agência. E aí a pessoa ela atrai muitos clientes para a agência pela marca pessoal dela. Então, na agência, ela não precisa postar tanto conteúdo, mas na marca pessoal dela, ela precisa. Mas aí são casos muito específicos. Trabalha com, a gente trabalha com a realidade. É o meu caso. Boa, faz sentido. Por exemplo, para o Victor seria assim também. Eu sou mais forte como marca pessoal. Faz sentido. E aí você sabe que dentro da sua rotina, talvez você não precise dedicar tanto tempo a produzir conteúdo para sua agência, mas você precisa se dedicar mais tempo para produzir stories, para fazer sequências de pitch nos seus stories, para você postar coisas que te tragam autoridade no seu feed. Então, pode ser que você deixe um pouquinho a agência de lado, e aí, quando você tiver mais braços para te ajudar, você foca nisso. Que, por exemplo, é o caso da Ana. A Ana, ela tem mais braços na agência, então ela consegue focar em produzir um pouco mais de conteúdo para a agência dela. Então, a gente tem casos e casos. Você tem que sempre analisar o que faz sentido para você. O design, ele toma muito tempo, mas você consegue agilizar comprando template pronto, fazendo conteúdo direto no story, simplificando o máximo possível. E não é uma coisa, o design ele não necessariamente está ligado ao seu lucro. Então, tipo, se o seu conteúdo for muito bonito, você vai vender mais. Não é uma relação direta. Então, a gente coloca aqui que é pouco. Isso é o que eu acredito, tá, gente? Isso aqui você tem que preencher conforme você acredita, conforme você acha que faz sentido para você. Escrever copy, escrever roteiro é uma coisa que toma tempo. Mas se você escreve um bom roteiro, aquela pessoa ela vai se envolver com o que você escreveu e vai comprar. Então, faz sentido. Você pode colocar médio ou muito. Agendar é uma coisa que você consegue agilizar. O que eu faço? Eu agendo o conteúdo ou edito vídeo quando eu estou fazendo uma esteira. Então, eu priorizo para academia de manhã,
porque aí eu consigo lá editar algum vídeo que eu tenha gravado pro Story, algum vídeo que eu tenha gravado pro Reels, agendar as coisas já. Então, é a única forma que dá para você fazer multitarefa. Eu já me perdi tanto nisso, horas e horas fazendo carrossel. Exatamente, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Não dá pra gente perder tempo, tempo é valioso, não dá pra gente perder tempo com coisa que não vai agregar em muita coisa. É muito melhor você fazer, às vezes, ao invés de postar no feed, você postar no Reels, já que você tá, ou no Reels, ó, no Story, já que você tá muito bitolada no design, do que você simplesmente não postar, porque você tá querendo ser perfeccionista demais. Porque isso, de fato, não vai trazer lucro para você, porque você não vai postar, ou porque você vai demorar demais. E quando a gente demora, o nosso concorrente entra na nossa frente. É a realidade. Se você não faz hoje, alguém está fazendo. E alguém vai tomar o seu lugar. Pode ser que a pessoa, o seu cliente em potencial, prefira fechar com o outro, porque o outro fez o conteúdo que você estava lá querendo fazer faz tempo. Então a gente tem que colocar isso, usar isso como inteligência empresarial. E aí, por exemplo, o story pode ser uma coisa, na maioria dos negócios, é uma coisa que faz vender muito. Eu falo para vocês como consumidora, eu não compro por causa do feed. Eu mal vejo o feed, eu compro por causa dos stories. Porque eu me conecto com a pessoa, porque eu me conecto com os valores dela, com o jeito que ela trabalha. E quando você mostra o jeito que você trabalha, quando você mostra o que você está fazendo, você está vendendo. Você está vendendo. Isso é uma coisa que vou mostrar, vou mandar o material agora para vocês. Dá para vocês duplicarem, tá? Peraí que eu já leio o comentário aqui. Quando você vai fazendo análises, quando você tira tempo na sua rotina para você pensar no que faz, o que te faz vender e o que, que as pessoas estão falando para você, que seus clientes estão te dizendo, fica muito mais fácil de você acertar. Esses dias eu estava numa imersão e a moça falou assim, gente, foi uma coisa que eu fiquei chocada. Eu até escrevi a frase ali no meu post-it. Você é recompensado por acertar, não por esforço. Você é recompensado pelos acertos, não pelo esforço, não pelo trabalho que você faz. Pelo tanto de tempo que você gasta, pelas horas que você trabalha. Você é recompensado pelo que você faz certo. Não adianta você postar 1000 conteúdos, sendo que todos eles são ruins. Não adianta você falar com 1000 pessoas tentando vender, se você está abordando errado ou se a pessoa não é certa para o seu serviço. Ela não vai te contratar e você perdeu tempo. E aí, de, de quebra, você pode ter deixado a pessoa irritada com você e você vai ficar irritada com você mesmo, porque você está trabalhando pra caramba e não está tendo o resultado que você quer. Esse é um grande ponto da rotina lucrativa e do método de otimização de trabalho. Você precisa focar em fazer certo as coisas certas. Então, criar processos, criar scripts para agilizar a sua vida, analisar por que seu conteúdo está dando errado, está dando certo. Depois vocês olhem meus stories, se vocês já não viram. Eu estava atualizando meus processos de criação de conteúdo, porque era uma coisa que eu estava percebendo que não estava dando tão certo. Então, eu fui, parei para fazer uma análise e melhorei o meu processo. E foi uma coisa que me tomou tempo. Então, por exemplo, a gente pode até colocar aqui, ó. É, criar e refinar processo é uma coisa que toma tempo, mas ajuda muito você a lucrar. Por quê? Porque ele agiliza a sua vida. Quando você consegue agilizar a sua vida, você está usando o seu tempo da melhor forma possível. Então, vou colocar ali 2 minutinhos, 1 minuto e meio, vai, para vocês pegarem essa ferramenta. Eu acho que a Lei entrou depois, então não sei se tá no comentário para ela. Vou botar aqui no chat. Peguem o material, vou botar 1 minutinho e meio para vocês começarem a escrever o que que você faz que toma e a categoria de tempo e a categoria de lucro. E aí eu deixei vários exemplos aqui para vocês verem.
Pronto. E aí, por que que eu coloquei para vocês fazerem isso antes da gente entrar na parte do diagnóstico? Aliás, do 80-20. Quando você começa a fazer esse diagnóstico aqui, dos serviços que você tem, das tarefas que você faz, da rotina que você tem, e qual que é o impacto de tempo e de lucro que isso tem na sua empresa, você começa a mapear o seu 80-20. Ou seja, qual que é a minoria das coisas que você faz que gera a maioria dos seus resultados. E quando você for, para você conseguir saber isso, você tem que saber de onde vêm as suas vendas, de onde vêm as pessoas que compram de você. Então, essa pessoa, ela veio da onde e ela comprou como? Ela comprou pelo Instagram, pelo Story, pelo feed. Por que que ela comprou? Então, vocês percebem que às vezes eu pergunto para vocês de forma direta ou até indireta o que que eu fiz ou o que que vocês viram no meu conteúdo que fez vocês virarem minhas alunas. Por quê? Porque isso é quando a gente começa a achar o nosso 80-20. E aí você precisa ter dados para saber. E aí, para você ter dados, você precisa colocar tempo na sua rotina para fazer essas análises. Análise de métrica de venda, análise de visualizações dos stories, análise dos conteúdos, da onde essas pessoas estão vindo, por que que elas estão comprando de você, o que que você fez que facilitou ela comprar de você. Às vezes foi uma frase específica, às vezes foi um script que você usou. Então, a gente tem que sempre pensar no que eu estou fazendo, que está fazendo que está trazendo lucro para o meu negócio. Porque aí a gente vai colocar mais tempo para lidar com isso. Então, eu estava falando no grupo para vocês como que eu estou organizando a minha rotina a partir de agora, em 2026. Eu gosto muito de gestão, de organização, vocês sabem. Que eu sou viciada nisso. Se deixar, eu passo o dia inteiro criando página nova no Notion para organizar alguma coisa. Só que esse é o ponto. Eu sou muito boa nisso? Sou. Mas se deixar, eu não executo. Eu só faço essas coisas. Então, qual que é o ponto? Eu diluí as minhas rotinas de gestão ao longo do mês, e não da semana. Então, eu faço análise de métrica a cada 2 semanas. Antes eu estava fazendo toda semana. Planejamento de conteúdo eu estou fazendo a cada 2 semanas também. Na verdade, eu faço por campanha, mas eu paro para revisar a cada 2 semanas. Escrever os conteúdos, eu separei um tempo para escrever o máximo de conteúdo possível e fazer o máximo de design possível para agilizar. Por quê? Para eu ter tempo durante a semana para fazer um material de aula, para fazer um plano de ação para as alunas da consultoria, para fazer alguma reforma em algum infoproduto que eu precise, para atender clientes de Notion personalizado. E aí eu não deixo de fazer a minha gestão, que agiliza, que faz muito sentido, que traz muito lucro, porque eu estou focando em fazer as coisas certas, em diminuir o tempo que eu gasto fazendo outras coisas, mas, ao mesmo tempo, eu separo tempo para o meu 80-20, para me dedicar ao meu marketing, que é uma coisa que me traz vendas, porque me traz pessoas, para me dedicar aos meus clientes, que também é o meu 80, que também é meu 80-20, porque eu preciso atender vocês bem. Então, esse é o ponto. Você começa a analisar o que mais traz resultado para você. E às vezes é a minoria das coisas que você faz. Eu até coloquei um exemplo bobo aqui para você. Normalmente, você usa poucas roupas. Você usa, tipo, 20% das suas roupas em 80% do seu tempo. Isso é uma coisa que eu percebo que eu faço. Eu tenho roupa que eu gosto muito de repetir, porque eu gosto da roupa. É só para vocês entenderem a linha de raciocínio do 80-20. E aí a gente tem que começar a pensar que se isso funciona para acelerar o nosso negócio, também funciona para desacelerar. Então, pode ser que 20% dos seus hábitos ruins estejam representando 80% dos seus resultados. Pode ser que talvez você não esteja dormindo tão bem. E aí isso é o mínimo que você faz na sua rotina, é uma minoria que você faz. Você não está dormindo tão bem, e aí, consequentemente, você não consegue trabalhar tão bem. Isso impacta os seus resultados. Pode ser que você esteja perdendo tempo com tarefas que você não precisa perder. Por exemplo, o que a gente estava falando de design agora há pouco. Talvez você não precise perder tempo fazendo design, você simplesmente posta do jeito que você achar mais fácil, só para postar. Pode ser que, por exemplo, você treine a semana inteira certinha,
Você vai para academia, você faz a dieta, mas aí você decide pedir um açaí. Isso é uma coisa que às vezes eu faço. Você decide pedir um açaí, aí você coloca um monte de acompanhamento naquele açaí, ou um sorvetinho, um docinho, alguma coisa assim, uma pizza, e aí você acaba destruindo o resultado que você construiu durante a semana. Então a gente tem que pensar no lado bom e no lado ruim. O que eu estou fazendo que está me dando resultado e o que eu estou fazendo que está me prejudicando, que está desacelerando os meus resultados. E aí a gente começa a traçar um plano de ação para tirar isso da nossa rotina. Então, por exemplo, eu era muito viciada em TikTok. Eu ficava rolando ali feed o tempo todo. Aí eu desviciei um pouco e fui pro Twitter, por exemplo. Então eu tenho que dosar o tempo que eu passo em cada uma dessas coisas para não tomar muito tempo do meu trabalho. Acontece. A gente se deixa levar. Tem alguma coisa que você usa para procrastinar? Você precisa identificar o que que é. Desviciei. Então, assim, por isso que na sua rotina você tem que ter tempo para você planejar as tarefas que você tem que fazer, dos projetos, para você planejar os conteúdos, porque isso vai te economizar tempo, porque você não vai precisar ficar decidindo. Lembra que a gente falou das decisões, que decisão cansa? Se todo dia você está decidindo o conteúdo que você vai postar hoje, você está se cansando de propósito. Agora, se você decide de uma vez os conteúdos que você vai postar nos próximos 15 dias, você está economizando decisão e, consequentemente, você está economizando cansaço. Você está deixando o seu cérebro livre para ele se cansar com outras coisas. Para ele se cansar pensando numa estratégia legal para um cliente, para ele se cansar indo para academia, para ele se cansar lendo, estudando. Então, quando a gente cansa o nosso cérebro com as coisas erradas, a gente está acabando com a nossa produtividade. A gente não está aproveitando o nosso tempo do jeito que a gente poderia. E aí, opa, tem uma aranha aqui. Foi. E agiliza produzir também, né? Às vezes em que definir, já gravei tudo de uma vez. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Vou até deixar isso aqui, ó, vermelho. Se você tem tempo na sua rotina para planejar, para analisar o que está funcionando, o que, que não está, você começa a saber qual que é o seu 80-20 e você começa a comprar tempo. Ter rotina é comprar tempo. Ter rotina é comprar tempo. Anotem isso. Quando você tem uma rotina, você está comprando tempo, porque você está investindo tempo agora para no futuro sobrar tempo para você. É batata, gente. Cronometra o tempo que eu falei para vocês. Pega uma semana que você não se planejou e calcula ali quanto tempo que você leva para você produzir conteúdo no dia. E aí depois você calcula o tempo para você produzir vários conteúdos de uma vez quando você se planeja para fazer isso. Você vai ver que a diferença de tempo é gritante. É gritante, de verdade. Deixa eu ver nos comentários. Mas realmente não ter uma rotina fez com que eu não sustentasse isso, mesmo tendo visto que me ajudou tanto. Anotando em letras gigantes, boa. Pois é, quando a gente não consegue manter a rotina, isso também é um problema. Porque a primeira coisa é a gente criar a rotina. O segundo problema é manter a rotina. Isso é uma coisa que pega muito, e eu sei. Inclusive, eu não tinha planejado esse bônus. Inclusive, eu falei para vocês da consultoria no ano passado, no final do ano passado. E desde lá, eu fui refinando a consultoria, até separei outros bônus para vocês também, para quem quiser garantir a consultoria hoje. E um deles é justamente o plano de continuação não, continuidade, para você não abandonar a sua rotina. Porque quando eu falei para vocês lá no começo da aula, vou até voltar aqui, para vocês verem que realmente as coisas fazem sentido. Quando você se leva a sério, a gente não está falando só sobre você ter uma rotina. A gente está falando sobre você executar a rotina. Porque toda a linha de raciocínio por trás de você colocar na sua semana tempo para prospectar, para cuidar do marketing, para planejar uma campanha de vendas, para planejar conteúdo, para se dedicar aos seus clientes, é você executar isso, porque você colocou na sua rotina coisas que vão te levar para os objetivos que você tem. Se você não executa, você não chega lá. Então, esse é o grande ponto de você manter a sua rotina funcionando. É você realmente executar
aquilo que você precisa para conseguir chegar nos seus objetivos. Eu ando nos trancos e barrancos com a minha rotina desde a primeira aula. Um dia eu vou conseguir acertar. A prioridade nesse ano está clara, preciso enfiar a prospecção na rotina e vou dar um jeito de fazer isso. Aí é que tá, gente. Se vocês não estão conseguindo fazer sozinhas, vocês precisam de alguém olhando na rotina de vocês. E aí vocês precisam pensar em quando que vocês vão realmente ou tirar tempo para fazer isso e testar, ou entrar na consultoria. Porque esse é o grande ponto. Às vezes você não consegue fazer sozinha. Isso é uma coisa que eu passei recentemente. Eu até tinha falado nos stories esse tempo atrás. Eu passei anos para criar uma consultoria, para criar um produto mais do resto da minha esteira, porque eu tinha a primeira parte, não tinha da metade para cima. Então faltava consultoria e mentoria. Toda vez que eu criava, eu não ficava satisfeita com aquilo que eu tinha criado e acabava que eu não queria vender, não queria ter consultoria, não queria ter mentoria. E aí, o que eu fiz? Contratei uma consultoria para me ajudar a produzir, ó, a criar esses dois novos produtos que eu precisava para completar o meu negócio. E isso me acelerou muito, porque, gente, a consultoria durou um mês. Durou um mês, vai acabar essa semana. Em um mês eu consegui resolver um problema, dois problemas, na verdade, que eu tenho desde que eu comecei a empreender. Eu sempre consegui criar bons infoprodutos, ferramentas, tanto é que a maioria de vocês é aluna do Cérebro, ou é aluna do Combo da Black, ou é aluna do... É que agora esse não é mais o nome dele, Resultados Otimizados, que é o curso de produtividade. A maioria de vocês é aluna de algum infoproduto, mas eu precisava do resto. Eu precisava da consultoria, precisava da mentoria, precisava melhorar os meus serviços. E aí, em um mês, eu resolvi um problema que eu estava demorando 2 anos. Dois anos nada. Quase 4 anos que eu estava com esse problema, procrastinando e não resolvia. Então, esse é o grande ponto. Às vezes, você precisa de alguém para te ajudar. Às vezes, você precisa de uma Isa. Exatamente. Então, voltando aqui, né? Agora me desviei do assunto. Peraí, deixa eu ler o comentário aqui. Exatamente. Ó, a Pri falou aqui. É um super exercício de se priorizar. Por aqui, com os filhos, é um ponto de desafio, porque sempre surgem as demandas deles em meio às minhas tarefas. Exatamente. E às vezes não tem como você antecipar o que vai acontecer. E quando você não consegue antecipar, e sempre acontecem imprevistos, você acaba diminuindo ainda mais a sua segurança em ter uma rotina. Você acha que você não consegue ter, porque toda hora alguma coisa nova acontece. Só que quando você, pelo menos, tem definido o que você tem que fazer e qual que é o máximo da prioridade, assim, qual que é o mínimo possível viável, sabe? Aquilo que se você fizer, em 5 minutinhos as coisas continuam andando. Quando você sabe qual é o seu 80-20 e sabe que não necessariamente você precisa dedicar horas àquilo, você consegue manter a sua rotina funcionando, manter o seu negócio rodando, mesmo quando tem algum imprevisto. Então, você consegue, por exemplo, eu não consegui postar 5 conteúdos essa semana, mas eu consegui postar um. Eu não consegui falar com todos os leads que eu queria, mas pelo menos eu consegui falar com uma. Esse é o grande ponto. E quando você tem o seu 80-20, você consegue manter a sua rotina, mesmo que minimamente, mesmo quando você tem imprevistos. Esse é o ponto. Ai, Ana Thaís é incrível. Parece, depois que me tornei aluna, eu nunca mais larguei. Às vezes a Isa já aparece na minha mente quando eu tô planejando minha semana. Acho bom. Eu espero mesmo inclusive, se vocês não estiverem planejando a semana, aí sim que eu tenho que aparecer na mente de vocês, né? Porque, olha, se não estiver planejando a semana, tem alguma coisa muito de errado, não pode. Tem que estar na rotina. Até porque firma mais a importância. Sem uma rotina, muitas vezes eu tenho a sensação de amanhã eu resolvo. Exatamente, Pri. É esse o ponto. É esse o ponto. Quando a gente não define, assim, pelo menos decide com antecedência o que você quer se dedicar, onde que você vai direcionar o seu tempo, no que você vai direcionar a sua energia, você simplesmente não vai direcionar, você vai deixar aquilo para lá. Quando eu tiver tempo eu resolvo, só que você não vai ter tempo.
Aí agora eu vou usar outro caso de aluno para falar para vocês. A Mari, que está aqui nos comentários, é a Nutrinova. Ela, o tempo todo, há anos que eu tô com ela tá querendo se dedicar ao negócio de nutricionista dela. Que ela é consultora de. Explica, Mário, o que você faz, mas ela é consultora de restaurantes. E aí, ela sempre falava assim: ah, quando eu tiver tempo essa semana, eu faço tal coisa. Quando eu tiver tempo, eu faço tal coisa. E aí acabou que ela entrou em outros projetos, ela saiu de projetos que ela estava, entrou em outros, ela acabou dizendo sim para mais coisas, acabou fazendo muito mais coisas e deixou de lado aquilo que ela realmente queria, aquilo que realmente é prioridade para ela, que é o projeto da marca pessoal dela, que é aquilo que ela quer fazer, que ela quer para a vida dela, para o propósito dela. Então ela acabou deixando isso de lado. E quando a gente não define um tempo, nem que seja 30 minutos, para fazer alguma coisa que seja importante para o nosso negócio, para o nosso crescimento, a gente não faz. E eu sei que eu estou direcionando muito a negócio aqui, mas eu não ajo só no seu negócio. Eu ajo na sua vida pessoal também. Porque eu acho que uma coisa anda muito com a outra. Não tem como você querer cuidar de você, querer cuidar do seu negócio sem você ter um tempo para se cuidar, ter um tempo para cuidar da sua alimentação, ter um tempo para treinar, para realmente cuidar da sua saúde mental. Então, quando eu sempre direciono para exemplos de empreendedorismo, de empresa mesmo, mas saibam que se vocês entrarem na consultoria, a gente não mexe só nisso. A gente mexe também na sua rotina pessoal, porque uma coisa não se separa da outra. Isa, e como lidar com os imprevistos dos clientes? Parece que eu estou sempre resolvendo algum problema novo e eu nem olhei as tarefas do meu dia. Beleza. Quando a gente pensa em imprevisto de cliente, nem sempre é um imprevisto. Pode ser que realmente tenha um problema que esteja acontecendo. Eu sei que você age com gestão de tráfego, então realmente tem coisas que do nada dão errado. Mas aí qual que é o problema? Qual que é o problema não? Qual que é a solução? Ter tempo na sua semana para dar tempo de dar problema. Faz sentido? Então, assim, se você sabe que sempre tem algum imprevisto, então você sabe que você já tem que colocar tempo para lidar com isso na sua rotina. Ter imprevisto já é uma rotina para você. Então, esse é um caminho. O outro caminho é você ver se tem coisas que realmente são imprevistos ou são só falta de planejamento. Coisas que vocês esqueceram que tinha que fazer, coisa que esqueceu de colocar nas tarefas, ou, enfim, alguma coisa que você pensa se você poderia ter antecipado aquele problema. Se não, você coloca na sua rotina tempo para lidar com o imprevisto. Então, quando você for definir o que você vai fazer a cada dia da sua semana, talvez as suas tarefas não possam ser tão semanais assim. Então, por exemplo, você quer começar a se organizar, você quer começar a cuidar mais da sua gestão. Não faça isso semanalmente, faça isso a cada 15 dias. Porque você sabe que a sua semana vai ser apertada, porque você vai ter imprevisto para resolver. Então, quando você for organizar a sua rotina, você coloca lá o que você vai fazer a cada dia e sempre deixa meio que um excesso, uma gordurinha ali de qual que é a palavra? De precaução. Então, você deixa um tempinho de precaução, justamente para dar tempo de dar merda. Tráfego, planejamento estratégico. A gente não faz e ainda fica frustrada. Então, esse é o ponto. Quando você, voltando naquilo que a gente tinha falado, quando você não define quando que você vai fazer e o que você vai fazer, você não faz. Aí você não faz, você começa, a sua autoestima começa a baixar, porque você acha que você não dá conta, aí você começa a não ter mais confiança de que tem uma solução, e aí você simplesmente deixa de lado a sua organização, esquece que você tem que ter uma rotina, e simplesmente não se organiza mais. Só que aí você entra numa bola de neve, né? Eu tô fazendo isso nesse momento de ajuste de rotina, colocando atividades em um bloco de tempo com 1 hora de folga para eu poder mensurar atrasos. Ainda estou entendendo quanto tempo demora em cada caso. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, quando você for organizar a sua rotina, você pode separar em blocos de tempo ou em blocos de tarefas específicas. Então, digamos que você vai separar 1 hora para você focar nas tarefas de um cliente. Separa 1 hora e meia. Digamos que você vai separar
que você quer fazer na segunda-feira, isso é bloco de tarefa. Eu quero fazer prospecção, quero criar campanha de tráfego, eu quero fazer story e eu quero fazer as demandas de um cliente. Não faça tudo isso em um dia só. Dilui na sua semana. Entenda que você não vai conseguir dar conta de tudo em um dia só. Divide. Então, faça coisas mais leves com coisas mais pesadas. Então, se você sabe que naquele dia você vai ter reunião com o cliente, ou você vai fazer alguma campanha de tráfego e pode dar merda, pode ter algum imprevisto, então você vai separar outras tarefas mais simples para fazer com essas mais difíceis. Fez sentido? Deu para entender? Comentem aqui. Eu vi que a Ana fez assim. E aí a gente sempre tem que estar analisando. Isso que a gente está fazendo aqui, essas dúvidas que vocês estão tendo, então, são ótimas, vocês têm que ter essa dúvida todos os dias, mas aí vocês têm que começar a pensar. O que que eu posso fazer para isso dar certo? O que que eu posso fazer para ajustar? Como que eu posso melhorar minha organização, meu planejamento? E aí a gente começa a pensar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de 80-20. Quando você começa a fechar mais clientes, você começa a ter menos tempo para outras áreas do seu negócio. Então a gente sempre tem que tomar cuidado. Quanto mais cliente eu tenho, quanto mais serviço eu fecho, menos tempo eu tenho para gestão, menos tempo eu tenho para métricas, menos tempo eu tenho para o comercial, menos tempo eu tenho para o marketing. Então, ok, quando que eu vou me dedicar a fazer essas coisas? Não consigo fazer toda semana, não tem problema, desde que você faça. Então, sempre coloque isso na sua cabeça. Vai construir rotina? Vou. Não precisa fazer tudo e não precisa fazer tudo toda semana. Esse é o ponto. E aí, eu trouxe alguns exemplos só para a gente treinar essa análise de como eu posso ser mais ativa na minha produtividade. Então, eu sempre trago esse exemplo, quando a gente vai responder alguma pessoa no direct, vai criar alguma automação, a gente pode, ao invés de falar com essa pessoa no 1 a 1, você pode criar uma automação, você pode criar um mini chat. Ou você pode criar um script de venda, ou um script de mensagem que você quer mandar para aquela pessoa. Porque aí você não precisa ficar lembrando o que você tem que fazer, você só copia e cola. E aí você personaliza para aquele momento. Então, são só para a gente ir pensando em como que a gente pode acelerar algumas das coisas da nossa rotina. Então, adianta você produzir um monte de conteúdo, só que esse conteúdo tá ruim, porque ele não tá tendo alcance, ele não tá trazendo venda, as pessoas não estão vendo até o final. Adianta? Não adianta. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar em como que eu posso melhorar. Vou criar um processo para criar headlines, vou criar um processo para melhorar minha copy. Vou delegar, por exemplo. Então, a gente sempre tem que pensar no que eu posso fazer para agilizar. E aí, a gente chega no X da questão. O 80% errado é querer agir como empresária, mas não ter rotina. Ficar todo dia da sua semana igual uma barata tonta, só fazendo demanda, só deixando para depois, adiando o seu crescimento, porque você não consegue firmar um momento para fazer cada coisa que você tem que fazer no seu negócio. E aí o 20% certo, o seu 80-20 tem que estar em você ter uma rotina lucrativa, que esteja de acordo com os seus melhores horários e que tenha as coisas certas que vão trazer lucro para o seu negócio com menos esforço. Então, não necessariamente você precisa estar presente em todas as áreas do seu negócio toda semana. Você não precisa focar toda semana em fazer 1 a 1, toda semana prospectar, toda semana fazer call de venda, toda semana fazer social selling, toda semana fazer task inbound, sei lá. Mas a cada 2 semanas você pode fazer. Ou uma vez por mês você pode fazer. Então, tudo depende do seu negócio, do tempo que você tem disponível para fazer cada uma dessas coisas, de como que você funciona. Então, qual que é o seu melhor horário? Como que quando que eu vou fazer cada tipo de tarefa? Quando que eu vou fazer planejamento? Quando eu estou mais concentrada. Quando que eu vou fazer tarefas mais burocráticas, tipo agendar post ou fazer story? Quando eu estiver um pouco mais tranquila, um pouco mais ali no final do dia, por exemplo. Então, quando você não tem uma estrutura básica de rotina, você sabe que você vai gerar caos. Você mesma vai produzir o caos. E esse é o ponto. A gente já tem caos o tempo inteiro.
O tempo inteiro tem cliente enchendo o saco, o tempo inteiro tem uma novidade que a gente tem que se antecipar. O tempo inteiro o Instagram está lançando atualização que a gente tem que se ligar. O tempo inteiro o Instagram está caindo, a sua entrega está caindo. O tempo inteiro tem caos no seu redor. Se você pelo menos não estrutura se você pelo menos não organiza a sua rotina, você mesmo está causando seu caos. Você está contribuindo para você ficar doido na cabeça. Você vai esquecer tarefa, você vai achar que dá tempo de adiar. Então, você vai estar lá no lançamento, numa campanha de venda, você vai achar que você pode deixar a página de vendas para depois, e aí você nunca vai fazer. Quantas vezes eu já fiz isso, gente? Quantas vezes? Hoje, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um lançamento é a página de vendas. Você vai procrastinar, vai atrasar muita coisa, e isso a gente subestima o quanto atrasar e não dar tempo de fazer as coisas e realmente ter que não fazer as coisas, escolher não fazer, a gente subestima o quanto isso impacta a nossa autoestima. Porque isso acaba com a gente, acaba com a nossa confiança. A gente acha que a gente é imprestável, que a gente não nasceu para aquilo. E às vezes é só falta de organização. Às vezes é só isso. Então, quando você estiver em dúvida em como usar o 80-20, sempre pensa, onde que meu foco tem que estar? O que que eu tenho que priorizar menos? O que que eu não preciso fazer essa semana? O que que eu posso deixar para a semana que vem? O que que eu posso delegar, talvez não delegar agora, mas delegar no futuro? O que que eu posso otimizar? Então, eu estou demorando muito tempo para fazer design. Então, eu vou comprar um template pronto para eu simplesmente copiar. Ou vou fazer nos stories. Eu estou demorando muito tempo para fazer página de vendas. Tá, então eu faço uma página de venda simples no Notion. Eu estou demorando muito tempo para gravar vídeo. Ok, como que você pode melhorar isso? Será que tem algum tutorial que você possa ver para você melhorar, para você acelerar? Então, a gente sempre tem que pensar na otimização. E quando a gente já faz as coisas certas, isso já agiliza demais. E quando a gente foca em fazer certo as coisas certas, em fazer da melhor forma, no melhor horário, no horário que você realmente vai ser mais produtiva, que você vai conseguir aproveitar melhor aquela tarefa, aí você descobriu o segredo. Aí você realmente descobriu o segredo da produtividade. E aí a gente entra justamente na rotina lucrativa. Quando a gente consegue criar uma rotina que tem as tarefas certas e que tem a forma certa de fazer, que você tem o passo a passo de fazer cada uma dessas tarefas, você começa a perceber que a rotina trabalha por você. Você está transformando o seu esforço em lucro, porque você faz 10 conteúdos e esses conteúdos fazem vendas. Você fala com 10 pessoas e essas pessoas compram de você. Você faz, sei lá, lives e as pessoas entram na live para te ver. Você faz um planejamento e você realmente executa esse planejamento. Você cria um infoproduto e esse infoproduto realmente dá resultado para os seus clientes. Então, esse é o ponto, o foco de você transformar esforço em lucro. E aí, deixa eu só ler o comentário, aí eu já mostro o próximo material para vocês. E focar na atividade, outra dificuldade minha. Acontece de eu precisar montar uma proposta para um cliente, eu paro na primeira capa porque eu não estou gostando da cor da capa, então eu entro em outra atividade de mudar todo o visual da proposta do nada. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também. Às vezes a gente começa a fazer uma coisa e quando a gente viu, a gente começou 30 coisas e não terminou nenhuma. Por isso que eu gosto, aí eu já vou fazer uma propaganda da minha papelaria. Nossa, e tem, olha o jabá que eu vou fazer, tem tudo a ver com o negócio que a gente vai lançar essa semana. Gente, a gente tem um trio de bloquinhos que eles se complementam. Então, tem o bloquinho, como que fala? Com as folhas lisas, tem o bloquinho de tarefas, de checklist, e tem o bloquinho pautado. O pautado, inclusive, ele tá aqui. O Plínio acabou de me entregar o design novo dele. Acho que nem dá para ver direito, mas tudo bem, que aí fica um spoilerzinho. Eu gosto de ter sempre um bloquinho do meu lado, para eu anotar o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu começo a fazer uma página no Notion e eu percebo que o design não tá legal, que eu quero mudar a fonte ou que eu quero mudar a cor, eu anoto. Eu anoto do lado, mudar a cor de tal coisa.
Aí, se eu tô gravando o vídeo e eu percebo que eu tenho que gravar outros, eu tive outras ideias, eu anoto no bloquinho do lado. Porque aí você garante que você vai fazer depois, mas você não atrapalha a sua produtividade agora. Então, isso é uma coisa que ajuda demais. Opa, peraí. Aqui, ó. Vou colocar o outro material aqui para vocês. E aí eu vou direcionar também como que vocês podem fazer isso. Já que vocês levam pra... Opa! Já que vocês levam para casa. E aí eu vou falar como que vocês vão fazer. Isso aqui é uma coisa que você vai usar sempre. Esse aqui vai ser o template da sua rotina. Então, qual que é o grande ponto do seu 80-20 e da sua rotina ser mais lucrativa? Quais são os seus pontos fortes? O que que você faz bem? Então, você faz um bom networking, esse networking te gera vendas? Você vende bem no 1 a 1 ou você vende bem, você vende melhor fazendo conteúdo, por exemplo? O que que você já fez, falou, mostrou que gerou venda? E aí você vai colocar tempo na sua rotina para mostrar mais isso. De onde vêm os seus clientes? Você vai colocar tempo na sua rotina para você estar nesse lugar que os seus clientes estão. O que que você pode, onde você pode estar para vender mais? Você vai colocar tempo na sua rotina para estar em outros lugares. Pode ser físico ou pode ser online, para que você consiga focar no seu 80-20. E aí, deixa eu abrir aqui o template. Você pode colocar aqui a rotina e, às vezes, a rotina ela não é só uma rotina. Então, como a gente já falou da prospecção, a prospecção tem outras coisas dentro dela. Quando você vai prospectar, você tem que selecionar o perfil que você vai prospectar, você tem que criar um relacionamento com aquela pessoa, você tem que criar os seus scripts de vendas para você falar mais fácil com aquela pessoa. Você vai descrever como que vai ser essa rotina, você vai selecionar que dia que você vai se dedicar a isso. Isso aqui, ele não tá escrito em pedra, tá? Você pode ajustar isso para melhorar no futuro. E qual que vai ser a frequência? Você vai fazer de terça, mas vai ser toda terça ou vai ser a cada 15 dias? Ou vai ser uma vez no mês? Então, a gente pensa dessa forma. E aí eu vou deixar, agora eu vou deixar 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Cadê o timer? Aqui. 3 minutinhos. E aí, na volta, a gente continua com o nosso conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, manda aí nos comentários, tá? Já volto. Vou deixar vocês concentradas.
Conseguiram? Comentem aí, vê se teve alguma dificuldade, fez sentido, vocês conseguiram já perceber alguma coisa. Vamos lá, podem ir comentando se quiserem, e aí eu vou seguir aqui com a nossa aula para também não tomar muito tempo de vocês. Eu sei que segunda-feira é aquele dia cansativo que a gente às vezes só quer descansar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Quando você foca nisso aqui, você foca em descobrir o seu 80-20, você vai demorar um tempinho, talvez não seja tão fácil no começo, e não tem problema, é assim mesmo, tá? Só que aí é que tá, o preço de você descobrir sozinha é um tempo. Você vai demorar mais para acertar, você vai demorar mais para realmente saber o que é que mais vai te dar resultado, quando que vai te dar resultado. E aí eu trago uma provocação para vocês. Se vocês já estão se sentindo sobrecarregados, já estão ali tentando faz tempo, talvez vocês não tenham realmente tempo ou até espaço mental para você parar, analisar e diagnosticar de longe, assim, ter uma visão geral da sua rotina. Talvez você realmente precise de ajuda. Isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês de verdade, porque foi uma coisa que eu passei, que eu falei para vocês. Eu estava tentando o tempo todo, fazendo do jeito que eu achava que eu tinha que fazer, construir os meus produtos, e aí acabou que eu não estava conseguindo. Então, eu aceitei que se eu continuasse sozinha, eu estava só procrastinando cada vez mais, uma coisa que o meu negócio precisava, e eu estava demorando cada vez mais. E quanto mais você demora, tempo é dinheiro. Então, quanto mais você demora, mais dinheiro você perde. Então, a gente tem que pensar, qual que é o custo de eu adiar essa decisão? Qual que é o custo de eu não pensar na minha rotina nesse momento? Qual que é o custo de eu não pensar em como que eu posso lucrar mais com a minha rotina? É literalmente tempo e dinheiro. Então, eu queria apresentar para vocês justamente a consultoria. Porque se você precisa, se você percebeu que você precisa de ajuda, foi exatamente por isso que eu criei a consultoria. Justamente para, em 30 dias, literalmente 30 dias, pode ser que você esteja há anos tentando ajustar a sua rotina, tentando melhorar a sua rotina e você não consegue criar e não consegue manter. Então, em 30 dias, você, junto comigo, vai ajustar a sua rotina, identificar qual que é o seu 80-20 e criar rotinas que realmente geram resultados. E o foco é que você não fique trabalhando horas apagando incêndio, toda hora resolvendo o próximo problema, que vocês tenham intenção, que vocês saibam exatamente o que, que você tem que fazer durante a sua semana para gerar venda para o seu negócio, para gerar resultado para o seu negócio, para você realmente chegar nos objetivos que você tem. Então, quero muito deixar claro para vocês que é personalizada, óbvio que é personalizada, porque cada rotina é única. Você tem um horário específico que você é mais produtiva ou que você é menos produtiva, e a gente sempre leva isso em conta. É muito mão na massa, então a gente realmente vai juntas, são 3 encontros juntas, a gente vai decidir o que você vai parar de perder tempo, a gente vai decidir o que você vai começar a focar a partir de agora, com base no seu 80-20. A gente vai construir pelo menos 3 rotinas lucrativas. Não necessariamente as 3 de cada área ou as 3 de uma área só. A gente vai decidir isso juntas, dependendo do seu momento de negócio e dependendo do seu objetivo que você tem nesse momento. Pode ser rotina de comercial, pode ser uma rotina de prospecção, pode ser algum ajuste na sua rotina pessoal também, pode ser alguma rotina de marketing, talvez você não esteja conseguindo dar conta de tudo isso. E justamente sobre aquilo que a gente tinha falado, da continuidade, de você manter a sua rotina. Por isso que eu coloquei dentro da consultoria o terceiro encontro. Isso é uma coisa que vocês veem no mercado. Vocês acompanham muitas pessoas que vendem mentorias, consultorias. Geralmente, consultoria, no máximo, às vezes é 1 ou 2 encontros. Isso se tiver 2. O meu foco é ter 3. Justamente porque eu sei que quando você for criar sua rotina, você vai ter dificuldade em manter. E por isso que no nosso terceiro encontro você vai me trazer o que deu certo, o que não deu, e a gente vai ajustar a sua rotina para ela funcionar na prática. E de presente eu separei também para a turma fundadora o checklist de rotina, que é um guia para você não esquecer das principais tarefas do seu negócio.
Então, é um checklist personalizado para as rotinas que você vai ter. Então, você vai clicar lá no checkzinho no final do dia ou no final da semana, para você ter certeza que você atualizou o seu CRM, por exemplo, que você falou com os leads que você precisava, que você realmente postou os conteúdos que você precisava, para você não esquecer mesmo. É realmente um checklist personalizado da sua própria rotina. Você vai receber também um plano anti-surto. Então, sabe quando você começa a surtar, quando você tem imprevistos, que você não sabe como voltar para o foco, você não sabe como voltar para a rotina, para aquele ritmo que você estava antes, você vai receber um plano anti-surto para isso. E o plano da continuidade, que é um guia para você não só reajustar a sua rotina quando você precisar, mas para você voltar a ela, você continuar mantendo a sua rotina, mesmo depois de você falhar, mesmo depois de você esquecer dela e lembrar, caramba, esqueci da minha rotina, preciso voltar. É para você realmente manter a sua rotina funcionando. Então, vocês, a maioria de vocês estavam aqui comigo quando eu apresentei a consultoria no ano passado, e eu não tinha separado esses 3 bônus. Mas eu realmente pensei, eu falei, caramba, tá faltando isso. Eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque a gente cria rotina. A gente cria, mas a gente vai ter um problema de manter. E é por isso que eu separei esses 3 presentes e também separei o terceiro encontro para a gente garantir a continuidade, para garantir que você mantenha a sua rotina funcionando. Entrar na consultoria foi a minha melhor escolha. Inclusive, eu não sei se você me respondeu, viu? Eu acho que você não me respondeu confirmando o dia, mas tá marcado para amanhã, tá, dona Mari? E na sexta-feira. Ah, não, a Zay não tá aqui. Eu ia falar que na sexta-feira tem a Zay, mas ela não pode estar hoje. Enfim. E aí, esse é o grande ponto de você manter a sua rotina, de você ter alguém olhando para essa rotina, alguém te ajudando a definir qual que é o seu 80-20, o que, que mais vai te dar resultado para você agora, o que, que talvez você não precise fazer, porque tem coisa que você realmente não precisa fazer, e como que você consegue manter, como que você consegue não abandonar a sua rotina, nunca. Quer dizer, nunca não, porque já é demais, né? A gente sabe que eventualmente a gente vai ter momentos que a gente vai falhar, mas que você consiga voltar, para que você tenha constância. Porque o foco não é você ser perfeito o tempo todo. Inclusive, sempre desconfie de gente que garante a execução 100%, a perfeição. Isso não existe. Imprevistos vão acontecer, as coisas vão dar errado, a nossa vida pessoal vai ficar uma bagunça e não tem problema. E aí eu decidi repetir a condição de turma fundadora que eu tinha falado para vocês. Inclusive, é uma condição para vocês que estão aqui. É uma condição que era para alunas, mas eu acabei abrindo para algumas pessoas que não são alunas, que estavam no grupo de bastidores e decidiram entrar nessa aula. E vocês vão ver amanhã, eu vou abrir vagas no Instagram. A condição do Instagram não é a mesma, não é o mesmo preço. Esse realmente é uma condição específica para vocês que estão aqui hoje. E por isso ela não vai durar muito, porque em breve o preço da consultoria vai subir. Mas, enfim, chega de gatilhos e vamos falar a verdade. O investimento para estar dentro da consultoria rotina aceleradora na condição de turma fundadora é 597 à vista ou até 2 vezes sem juros, de 298. E aí, o pagamento ele é super flexível, a gente combina da melhor forma que for possível para você. Pix, cartão de crédito, uma combinação dos dois, tanto faz, o que for melhor para você. Mas eu decidi fazer, inclusive, até 2 vezes sem juros, porque eu sei o quanto juros é uma bosta, né? Então, eu decidi deixar bem redondinha a condição para vocês. E isso aqui, ele vai continuar para sempre. Só o preço que ele vai subindo, mas sempre a gente vai ter uma condição boa de parcelamento sem juros, porque o meu foco é que vocês realmente não tenham objeção para entrar. Que vocês não tenham nem escolha do tipo, caramba, olha que perfeita, a estrutura tá perfeita, eu não vou pagar juros. E eu ainda posso parcelar? Maravilhoso. Então, vou deixar o link para vocês aqui e eu vou mandar o link lá no grupo da aula também. Opa. E saindo daqui agora, eu também vou mandar o material, os materiais lá no grupo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que tenha sido útil. Eu espero que vocês tenham tido bons insights e que vocês realmente consigam organizar a rotina de vocês. E vocês sabem, qualquer dúvida,
vai mandando aqui no chat até a gente acabar, daqui uns 2 minutinhos, ou manda lá no WhatsApp, certo? E se você for aluna, você pode mandar no grupo das alunas, caso você queira. É sempre ótimo, Isa. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Foi incrível. E, ó, eu tô falando sério, hein? Só de vocês estarem aqui, segunda-feira, deixa eu ver que horas são? 7h46. Vocês realmente estão focadas no negócio de vocês. Então, eu espero que realmente vocês apliquem tudo isso que eu falei para vocês hoje, usem os materiais que eu dei para vocês e realmente executem. Criem a rotina de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Espere meu planejamento na sua mesa. Acho bom, hein?